Olá, meu querido aluno, professora Leila de volta para mais uma atividade. Tudo bem, queridos? Então, vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Aliás, nós vamos continuar, não é? Estamos no livro didático, onde nós vamos continuar trabalhando a linguagem particular do poema, tá certo? E nós vamos iniciar aqui a nossa atividade na página 60, não é? Que é uma continuação de um exercício, tá? Que nós vamos detalhar hoje para você, tá? Então, figura de linguagem, metáfora. O que é metáfora? Aqui ao lado, vamos passar aqui no nosso slidezinho, tá bom? Então, vamos puxar para cá, para não atrapalhar aqui a nossa... Olha, aqui no livro de vocês, que é o nosso livro, né? Ele vem dando essa explicação aqui. Mais uma curiosidade que ele vem trazendo para nós. Então, metáfora, figura de linguagem que estabelece uma igualdade entre coisas diferentes desta forma, não é? E aí ele colocou A é igual a B. Você sabia que em uma conversa as pessoas em geral usam em média 4 metáforas por minuto? Observe isso na sua próxima conversa. Então ele diz que nós usamos, né, um certo número de metáforas. Primeiramente, meu aluno, o que vem ser essa figura de linguagem metáfora? Metáfora sempre vai ser usada para fazer uma comparação, ou algo ou alguém, um objeto, né? Então, vamos dizer assim que metáfora é uma figura de linguagem. Vamos dar um exemplo aqui. Eu digo, Maria é uma flor. Eu comparei a Maria a uma flor, certo? Então, metáfora eu vou comparar, é uma comparação, certo? E também ele diz para nós aqui que metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Foi isso que eu falei para você, tá? Quando ele diz Maria é uma flor, então comparou Maria a uma flor. Maria é tão bela quanto uma flor. Fez uma comparação da Maria, tá certo? Com a flor. E aqui no nosso livro, né, vamos acompanhar o slide, aí ele diz que no texto, o poema, a metáfora para explicar o que são poemas assim, certo? Lá no nosso texto, pássaro, tem palavrinhas, né, que ele diz que são metáforas, tá certo? Então vamos ler aqui esse texto, esse pequeno trecho aqui. O poeta compara poemas a pássaros. Olha que legal, né? Não se sabe de onde eles surgem. Não tem pouso, nem porta. Precisam de liberdade para existir. Dependem de quem trata eles. Na imaginação do poeta, o termo pássaros substitui poemas, revelando uma relação de semelhança entre eles. Então, lá no poema Pássaros, não é? Pássaros, nós vamos identificar essa figura de linguagem que é a metáfora. Mais uma vez, meu aluno, o que é metáfora? Essa figura de linguagem, o que é metáfora? Metáfora, ela faz uma comparação, ela é usada para compararmos, não é? Eu dei um exemplo para você aqui. Maria é tão linda, não é? Como uma flor. Então, Maria, você é linda igual uma flor. Então, comparou a Maria com essa flor, tá? E aqui ao lado, naquele quadradinho verde que a gente viu, ele diz o quê? Figura de linguagem, metáfora, figura de linguagem, que estabelece uma igualdade entre coisas diferentes dessa forma. Ou seja, quando eu digo, Maria, você é uma flor, né? Eu fiz uma comparação. Maria, você é linda como uma flor. Eu fiz uma comparação, que a Maria é linda como uma flor. Tá certo, meus amores? Então, figura de linguagem
o que mesmo? É figura de linguagem, ela que produz sentidos figurados por meio de comparações, tá certo? Então, é o sentido figurado que nós vamos ter esse entendimento, não é? Ela vai fazer essa comparação no sentido figurado, certo? Vamos para a página 61, tá? E ainda vamos passar aqui o nosso slide mais uma vez, tá? Deixa aqui para poder a gente passar o nosso slide. Bom, bora lá. Nós vamos para o exercício, não é? Na página 61, não é? Desse assunto que a gente acabou de fazer essa observação e essa explicação de uma forma simples, né? Então, figuras de linguagem, metáfora, o que vem ser metáfora? Qual é o conceito de metáfora? A metáfora, ela é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, tá? Bem, a figura de linguagem, ela vai ser forma de comparar. Página 61, nós temos uma atividade aqui. Use a imaginação para completar a frase a seguir, observando metáforas iniciais. Mais uma vez, metáfora inicial. O que é metáfora? É uma figura de linguagem, não é? Que produz sentidos figurados, por meio de comparações, tá certo? Letra A. Se os poemas são pássaro, as palavras são suas, o quê? Uma questão pessoal. Você que vai responder, tá bom? Essa atividade aqui, meu aluno, 16, você vai responder de uma forma pessoal, é a sua resposta, não é? Ele diz assim, é você que vai dar a sua resposta, é uma resposta pessoal. Para isso, você tem que fazer essa leitura, né, para poder ter uma boa compreensão. 17. O texto, os poemas terminam com reticência. Confira. Viu que ele disse que os poemas, eles o quê? Eles terminam, terminam com reticência. Para que serve a reticência, meu aluno, não é? A reticência, ela é usada, ela pode, ser usada, ela pode ser, a palavra usada é meio feia, né? Então, vamos dizer assim, as reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase, certo? Em casos de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio, deixando uma ideia subentendida, não é? Ou mesmo por faltar uma ideia para expressar o raciocínio. Então, a reticência, ela vai fazer uma pausa. Por exemplo, eu começo a escrever um texto e eu não não consegui completar, então eu vou fazer o que? Reticências, né? Significa que eu dei uma pausa, não é? Para novamente voltar às minhas ideias. Voltou às minhas ideias, eu continuo escrevendo, tá? Então, a reticência, ela pode ser empregada para indicar a interrupção de uma frase, né? De que forma, quando eu não consigo completar aquela frase, reticência, né? Porque faltou ali eu completar e na hora eu não consegui lembrar de uma palavra, de um ponto, né? De um ponto seguido. Então, a reticência, ela vai servir para nós pararmos um pouco, não é? Quando eu não conseguir organizar as ideias, eu vou usar a reticência, tá bom? Atividade, nós já vimos aqui, não é? Observe o poema, termina com reticências, confira, tá? Letra A, o emprego das reticências no final do poema tem objetivo de, aí ele diz, concluir definitivamente a ideia, deixar espaço para
o leitor concluir o poema. Olha, deixar espaço, né? Para o leitor concluir. Então, é a segunda, tá certo? Letra B. Reescreva esse trecho do poema experimentando outro sinal de pontuação no último verso e explicando o porquê de sua escolha. Meu aluno, aqui é uma atividade pessoal, é você que vai responder aqui. Para isso, leia e analise muito bem o que você vai pôr para responder, tá certo? E o último aqui, não é, dessa página, ele diz justificativa da pontuação. Você vai justificar essa pontuação, ou seja, você vai escrever o porquê usou essa pontuação, certo? Então, essa atividade aqui, ela é uma atividade pessoal, é você que vai responder. Tá certo, meu aluno? Vamos para a página 62, que eu tenho estrutura do poema. Eu passei? Será isso aqui? Não, nós vamos ficar na página 61. Você vai fazer a página 60, a página 61 é o exercício, tá? Vamos passar aqui. Tá? Então, nós vamos ficar só no exercício na página 61. A página 62 não é para responder, não, tá? Só mesmo a 61. E aqui na página, nessa página dessa atividade aqui, dessa explicação, por que eu voltei para essa explicação, professora? Meu aluno, porque eu achei interessante. Como nós vamos trabalhar, né, os nossos textos, as nossas atividades de revisão, né? Vou abrir aqui mais para a gente ver aqui a turminha da Mônica, né? Essa turminha aqui só tá a Mônica e o Cascão. Então, essa atividade aqui eu voltei, por quê? Eu gostaria que nós voltasse a nossa memória como é uma produção de texto em quadrinho, tá? Então, nós vamos ver a imagem aí do Cascão e da Mônica. O Cascão aqui, ele tá passando por um momento difícil dele, ele tá com soluço, né? Então, ele tenta de todas as maneiras, o quê? Terminar ou parar esse soluço, mas ele não consegue. Mônica vê toda essa situação, né? Quer ser prestativa, quer ser amiga, o que ela faz? Ela busca um copo com água para dar para o Cascão, porque ela aprendeu na família dela que quando nós estivermos com sede, não é? Nós vamos beber água, é óbvio, né? Quando nós estivermos com soluço, não é? Dentro dessa dinâmica aí, bebe água que o soluço passa. Só que o Cascão não entendeu. O Cascão pensou que Mônica tinha pego a água, o copo com água, e dá para ele, não é? Tomar banho. O Cascão ficou com medo, né? De tomar banho. Na realidade, não era. Aqui, dentro esse texto aqui, era para ele tomar e passar o soluço, tá certo? Meus alunos, eu quero explicar para vocês o que vem ser enredo, o que vem ser personagem, o que vem ser tempo, o que vem ser espaço. Por quê, professora? Porque no nosso texto, lá no nosso teste, eu percebi que você teve dificuldade de responder lá as perguntas do paradidático, não é? E era baseado nas atividades que a gente tem feito em nossas aulas online, não é? Por exemplo, enredo. O que é o enredo aqui? Observe essa imagem aí. O que vem ser o enredo, né? O enredo, meu aluno, é história, não é? O enredo, ele vem dizer que Cascão percebe que está com soluço, não é? E esse não passa. Mônica, com o objetivo de ajudar o amigo, oferece a ele um copo de água. Como Cascão tem pavor de água, ao vê-la leva um susto, o que faz o soluço passar, não é? Então esse é o enredo, é a história, não é, que está acontecendo ali.
Ele estava muito assim apreensivo com o soluço, então ele precisava, né, resolver esse problema para ele ir brincar e estar com os amigos. Mônica chega com esse copo cheio de água, né? E ele pensa o quê? Ele passa 1000 coisas pela cabeça dele, né? Talvez ele levou um susto, né, em ter visto isso e ele parou. Então, esse é o enredo, né? É o enredo do que se trata essa dinâmica aqui, dessa imagem também. Personagem, esse é mais tranquilo. Quem são os personagens? Mônica e Cascão, tá certo? Professora, como é que eu vou saber quando for o personagem? Quando eles estiverem dialogando. Eles estão dialogando e são os personagens da história, tá bom? Não é um diálogo rápido, é uma que a Mônica e o Cascão estão tendo um diálogo aí, tá? Tempo, o que é tempo, professora? A história passa por por alguns minutos, não é? Em um lugar ensolarado. Então, essa palavrinha aqui, ó, tempo, né? Tempo, se é noite, se é dia. Então, aqui, no caso, é um dia ensolarado, tá bom? Esse é o tempo. E o espaço, professora? É o espaço, a história, aonde está acontecendo, aonde essa história está sendo contada, né? Então, história, ela é de quadrinho, quando ele vem aqui, ó, espaço. Espaço é onde, né, está acontecendo. É um dia o quê? Um dia ensolarado, um dia chuvoso, um dia calmo. Então, no caso aí, é um dia ensolarado. Tá bom, meu aluno? Então, eu trouxe essas atividades para você relembrar, não é? Para você relembrar essa atividade. Porque esse assunto aqui, meu aluno, nós vamos ter a nossa avaliação. Principalmente histórias em quadrinhos, tá bom? Então, você tem que ficar muito atento para as suas atividades. Para as suas atividades, não é? Você tem que pegar esse livro e relembrando, não só esperar aqui quando a gente for fazer a atividade. Eu trouxe porque nós vamos fazer a nossa avaliação com produção de texto, história em quadrinho, HQ, história em quadrinho. Tá bom, meus alunos? Então, é uma aula mais assim explicativa para que você venha ter uma boa compreensão. Então, explicamos aí enredo, personagem, tempo, espaço, tá? Para você, quando for fazer essa atividade, não é? Nós vamos passar essa atividade em PDF para você e você vai ter uma boa compreensão, porque já vai começando a produzir o seu texto. Tá certo, meu aluno? Então, vamos voltar aqui para a gente fazer uma nova recapitulação do assunto de hoje. História em quadrinho, não é? Que nós explicamos aqui. Nós vamos ver o exercício da página. Nós colocamos para nós não deixarmos de fazer essa atividade de forma nenhuma, senão vai acumular, tá? Então, a atividade da página 60, figura de linguagem, metáfora. Então, o que é metáfora? Não é? Então, metáfora é linguagem que produz sentido figurado por meio de comparações. Então, metáfora, nós vamos fazer uma comparação, não é? Faz uma comparação, né? E a metáfora, ela é o quê? Uma figura de sentido que produz, né, sentido figurado, que é um sentido figurado, não é? E mais aqui eu trouxe mais uma informação bem rápida para você compreender. Então, metáfora é o quê? É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. O que vai comparar, fazer uma comparação. Ele fez com o coração. O meu coração é um balde despejado, né? Ele comparou aí o coração dele com um balde despejado, tá certo? E aí você vai fazer a atividade da página 61, não é? Toda a dinâmica que você tem, todo o cuidado. Então, a nossa aula de hoje é mais uma explicação. Tanto como eu vou produzir o meu texto em quadrinhos, não é? Que eu vou ter todas aquelas observações e eu não posso mais deixar de entender histórias em quadrinhos
produção textual, né? Produzir um texto fictício. Então, sempre nós vamos estar trabalhando os textos, tá? Na sua avaliação vão estar texto para você interpretar, para você responder também. Então, acompanhe as nossas aulas online, não deixe de participar, estejam prontos, não é? Para fazer suas atividades, tá bom, meu aluno? Então, é uma aula mais assim explicativa, não leva muito tempo e você tem esse exercício para responder. Vou deixar só essa página aqui, não é? Que é a página, como eu coloquei para vocês, não é? Não é tão complicado como a gente acha que é, né? Fica nervoso, não é não. É só a página 61, tá? A página 62 nós temos uma estrutura de um poema. Então essa parte aqui nós vamos trabalhar na próxima aula, na próxima quinta-feira. É o tempo que a gente encerra. Tá bom, meus alunos? Então vamos ficar hoje só com o livro didático, com essa atividade aqui. Nós vamos ter uma atividade extra no decorrer das aulas, fiquem atentos, tá? Nas atividades em PDF. Hoje nós vamos ter uma atividade extra, que é o nosso livro, tá bom? Então fiquem atentos aí para as nossas atividades, explicações, dúvida, nos chame para tirar, tá? Então Deus abençoe e até a próxima aula.